Bem-vindo a Salmos para uma quarentena. Nosso tempo devocional, baseado no livro de Salmos, no qual nós procuramos receber dele o conforto, o ensino, o consolo que nós precisamos para este tempo de quarentena. É difícil para todos, mas certamente muito mais fácil de enfrentar com a sabedoria da palavra do Senhor. Nós vamos meditar hoje num salmo pequenino, que está já muito próximo do fim do livro, o salmo do número 131. Algumas das pessoas que têm acompanhado as nossas meditações têm-me perguntado sobre a sequência dos salmos. De facto, nós não estamos a fazer uma sequência dos salmos pelo seu número, como já perceberam. A nossa esperança é que realmente nós não vamos ter 150 dias de quarentena e, portanto, não vamos chegar a ver os salmos todos, por isso temos feito uma espécie de seleção. Mas continuamos disponíveis para os vossos pedidos e algumas pessoas têm solicitado e nós vamos procurar responder a todos os pedidos, avaliando os salmos que nos foram pedidos. O Salmo 131 é um salmo particularmente querido para mim. É um salmo pequeno, não é um salmo necessariamente muito conhecido, mas aprendi a gostar deste salmo de uma forma muito especial e olhar para ele e ver nele uma lição muito significativa. Talvez também seja verdade que o Salmo 131 é para mim muito importante pela música, pela melodia extremamente bonita colocada pelos Vencedores por Cristo nesta música e que marcou a minha adolescência. Diz assim o Salmo 131: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu encontro neste salmo dois apelos muito significativos e importantes para a época em que nós vivemos. O salmo começa com uma afirmação a respeito da vaidade, do orgulho, da importância que é vencê-lo. O orgulho é de facto um pecado muito complicado, porque ele é um pecado oculto, ele está escondido no nosso coração e ele é muitas vezes difícil de identificar. Os pecados externos, aqueles que nós cometemos e que estão fora de nós, são fáceis de perceber, mas os pecados internos, os pecados chamados ocultos, escondidos, às vezes são difíceis. Nós mais facilmente percebemos o orgulho nos outros e identificamos uma pessoa como vaidosa do que nós nos identificamos a nós mesmos como orgulhosos ou percebemos o quanto nós temos o nosso coração vaidoso. Mas Davi aqui expressa a necessidade e ele procura dizer ao Senhor que ele tem buscado viver em termos de humildade. E esta humildade é expressa por ele a vários níveis. Ele diz no coração, no olhar e nas obras. Ele não quer ser vaidoso no seu coração. Ele não quer que o seu coração seja tomado por uma atitude de superioridade falsa, em que ele se acha melhor do que as outras pessoas. Ele não quer que haja altivez no seu olhar. Ele não quer olhar ninguém de cima para baixo. Ele não quer dar em nenhuma circunstância a noção de que é melhor do que qualquer pessoa. Lembrando que Davi é um líder, Davi é um rei. Ele talvez pudesse ser instigado por muitos a ter esta atitude. Os líderes têm que olhar de cima para baixo. Os reis não podem estar ao mesmo nível dos plebeus. Não é este o coração do homem que vive segundo o desejo do Senhor. O homem segundo o coração de Deus, ele não quer que os seus olhos sejam altivos. Ele não quer olhar as pessoas de cima, ele quer olhá-las no mesmo nível. Ele não quer se preocupar em que as suas obras sejam muito maravilhosas e significativas. A maioria dos reis, os reis orientais, queriam fazer grandes construções e grandes obras para que o seu nome ficasse conhecido. O desejo de Davi, o único que ele teve em relação à construção de alguma obra, foi um templo de adoração ao seu Deus, para que Deus pudesse ser enaltecido. É interessante também que neste versículo 1, ele parece nos dar a indicação clara de algo que é terrível na nossa época. Ele não está preocupado em tentar entender todas as coisas que dizem respeito a Deus. Nós vivemos hoje em dia uma cultura que é dependente do entendimento. Nós precisamos, nós exigimos a compreensão. E quando nós não conseguimos entender,
Nós somos um bocado como Tomé. Se eu não consigo ver, se eu não consigo entender, se não preenche o meu raciocínio, então eu não creio. O nosso Deus é um Deus maravilhoso e Ele nos dá muitas explicações, mas não todas. E Ele não nos deve explicação nenhuma. Algumas pessoas acham que, bem, um dia, quando eu sair deste mundo e eu chegar à presença de Deus, Ele vai ter que me explicar uma série de coisas. Olha, desculpe, mas não vai ter não. Ele é soberano e Ele não vai ter que lhe explicar. E se alguma coisa vai acontecer de facto, quando você um dia deixar esta realidade e entrar em outra, é que você de repente vai ter os seus olhos abertos e vai perceber o quão tolo foi em achar que Deus lhe devia alguma explicação. Davi tinha-nos ultrapassado neste conceito. E ele dizia mesmo, eu não ando a tentar entender coisas que são maravilhosas demais para mim. Há coisas que pertencem ao Senhor. E a dependência do entendimento não nos leva a lugar nenhum. E é bom a capacidade de compreender. E onde nós pudermos ir com o nosso entendimento, devemos ir. Mas depois devemos confiar no Senhor. E ele usa uma ilustração extremamente bonita. É das poucas vezes em que a palavra usa a imagem da mãe para se referir a Deus. Ele diz assim, olha, as crianças desmamadas, elas não estão mais naquela fase que passam a vida a chorar para mamar. A criança que ainda não desmamou, ela vive numa dependência, numa ansiedade da mãe e cada vez que ela sente fome, ela então chora, porque se ela sabe que se não chorar, não vai mamar. A criança desmamada já amadureceu. Ela já passou esta fase. Ela sabe que a mãe lhe providencia tudo aquilo que ela precisa. Então, qual criança desmamada, diz Davi, é a minha alma para contigo. Eu não vivo mais na ansiedade de ter que andar a choramingar por cada uma das coisas que eu preciso. Eu descanso, eu estou tranquilo. Eu já tenho a maturidade da criança que sabe que a mãe está sempre presente e que ela vai providenciar tudo aquilo que é necessário. A imagem aqui, apesar de ser bem diferente, é muito próxima da do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A minha mãe é aquela que toma conta de mim, eu sei que ela vai providenciar para todas as minhas necessidades. É por isso que no fim o Salmo termina com um apelo. Espera, Israel, no Senhor, agora e para sempre. E se no início do Salmo ele nos fala sobre a dependência do entendimento, ele termina o Salmo nos falando sobre a dependência do imediato. Mais uma vez, é um dos problemas da nossa sociedade atual. Nós vivemos a época do micro-ondas, das ligações rápidas de internet. Nós vivemos na época em que com um botão as coisas rapidamente acontecem. E quando não acontecem, nós começamos a ficar nervosos. Davi nos ensina que é preciso ter confiança e esperar no Senhor, nos livrarmos da dependência do imediato e saber que Ele, no tempo certo, que é o tempo dele, vai providenciar aquilo que nós precisamos. Espera, Israel, no Senhor. O líder é muito importante para a sua comunidade. E quando o líder aprende alguma coisa verdadeiramente, quando o líder desenvolve a sua experiência com Deus até a um novo patamar, ele pode levar os seus liderados a esse patamar. Davi tinha aprendido a esperar no Senhor e por isso ele diz ao seu povo, aos seus liderados, espera, Israel, no Senhor. Compreendam que esta é a forma correta daqueles que confiam em Deus viverem, descansarem e esperarem. Lembrando que esperar aqui tem a ver com fé, tem a ver com confiança. O Senhor é bom todo o tempo. Espera, Israel, no Senhor, agora e para sempre. Um salmo bem curtinho, um salmo pequenino, mas com esta lição preciosa para nós. Que o Senhor nos livre do orgulho no coração. Que nos livre de olhos altivos. Que nos dê a humildade para acompanhar as pessoas que estão à nossa volta. Que nos livre de ficar dependentes do entendimento. Que nos dê a capacidade de perceber o que é possível, mas descansar naquilo que não vamos entender. Que nos dê a maturidade da criança que sabe que a mãe vai providenciar o que é necessário. Que nos livre da dependência do imediato e nos ajude a esperar com confiança no Senhor, agora e para sempre.